Florença, 3 de maio de 1469. O mundo respira o ápice do Renascimento. E nas ruas de pedra da cidade, que é o coração cultural da Europa, nasce Nicolau Maquiavel. Mas ele não nasce em um palácio de ouro como os Médici. Ele nasce em uma família da antiga nobreza, agora empobrecida. Seu pai, Bernardo, é um advogado talentoso, mas que vive à sombra de dívidas e de uma biblioteca que é, ao mesmo tempo, seu maior tesouro e seu refúgio. É nessa biblioteca que o pequeno Nicolau começa sua verdadeira jornada. Enquanto as crianças da sua idade brincam nas praças, Nicolau devora os clássicos latinos e gregos. Ele não lê apenas por prazer, ele lê para entender como o mundo funciona. Ele observa o pai, um homem culto que precisa navegar pelas águas perigosas da política florentina sem ter o poder do dinheiro, e aprende cego a primeira lição da vida. No jogo do poder, o conhecimento é a única arma de quem não tem exército. A Florença da infância de Maquiavel é uma cidade de contrastes violentos. Sob o comando de Lorenzo, o Magnífico, a cidade brilha com as artes de Michelangelo e Botticelli, mas, sob a superfície, o sangue corre quente. Conspirações, assassinatos e traições são a moeda de troca cotidiana. Maquiavel cresce vendo a fragilidade da paz. Ele testemunha a ascensão e a queda de tiranos e percebe que a estabilidade é uma ilusão mantida pela força e pela astúcia. Sua educação é humanista, focada na retórica, na história e na filosofia, mas sua alma é moldada pela realidade das ruas. Ele não se interessa pelas discussões abstratas dos teólogos sobre o dever ser. Ele quer saber o como é. Ele vê como a moralidade religiosa muitas vezes se torna um obstáculo para a sobrevivência do Estado, e essa semente de ceticismo começa a brotar em sua mente jovem. Em 1494, quando Maquiavel tem 25 anos, o mundo que ele conhece desmorona. A dinastia Médici é expulsa de Florença e a cidade cai sob o domínio de um monge fanático chamado Girolamo Savonarola. Savonarola prega contra a vaidade, queima obras de arte e tenta transformar Florença em uma teocracia puritana. Para o jovem Maquiavel, esse período é uma lição fundamental sobre a psicologia das massas. Ele observa como um homem armado apenas com palavras pode dominar uma cidade inteira, mas também vê como esse mesmo homem fracassa quando não tem força física para sustentar sua autoridade. Maquiavel dirá mais tarde que todos os profetas armados venceram e os desarmados foram destruídos. Ele vê Savonarola ser queimado na fogueira na mesma praça onde pregava, e essa imagem de um líder outrora poderoso sendo reduzido a cinzas por falta de virtude política marca o fim de sua juventude e o início de sua vida pública. O filho de ninguém da burocracia florentina está prestes a entrar no palco. Com a queda de Savonarola e a instauração da República de Florença, abre-se uma vaga na chancelaria. Maquiavel, com sua inteligência afiada e sua prosa elegante, é escolhido para ser o segundo chanceler da República. Ele não é um político eleito, mas um servidor de carreira, o homem que faz o trabalho sujo de bastidores. Ele está prestes a deixar os livros de lado para se tornar o diplomata que percorrerá as cortes da Europa, observando os grandes jogadores do tabuleiro mundial. O jovem que observava as sombras na biblioteca de seu pai, agora vai encarar a luz cegante do sol do poder real, e o que ele verá mudará para sempre a forma como a humanidade entende a política. A convocação chegou como uma sentença de morte. Em setembro de 1632, o Santo Ofício ordenou que Galileu se apresentasse em Roma para responder por suspeita grave de heresia. Aos 68 anos, Galileu era um homem quebrado fisicamente. Sofria de artrite severa, insônia crônica e uma cegueira incipiente que começava a turvar o mundo que ele tanto observara. Seus médicos em Florença enviaram certificados atestando que ele corria risco de vida se viajasse. Mas o Papa Urbano VIII, movido por uma fúria de traição pessoal, foi implacável. Ele ameaçou mandar prender Galileu e trazê-lo a Roma em correntes se ele não partisse imediatamente. Não havia saída.
O homem que mapeara as montanhas da Lua teria que enfrentar as montanhas da justiça humana. A viagem, realizada no inverno de 1633, foi uma agonia lenta. Galileu viajou em uma liteira, atravessando os estados pontifícios em meio a surtos de peste bubônica que obrigavam a quarentenas constantes e barreiras sanitárias. Ele chegou a Roma em fevereiro e, numa rara demonstração de deferência ao seu estatuto anterior, não foi lançado nas masmorras, mas mantido em prisão domiciliar na Vila Médici, a embaixada da Toscana. No entanto, o isolamento era absoluto. Ele estava proibido de se comunicar com o mundo exterior. O clima em Roma era de inquisição pura. O Papa recusava-se a recebê-lo e os interrogadores preparavam o terreno para provar que Galileu havia enganado a Igreja ao publicar o Diálogo. O primeiro interrogatório formal ocorreu em abril, no Palácio do Santo Ofício. Galileu foi levado a uma sala austera, cercado por teólogos e juristas. A acusação central não era apenas sobre o movimento da Terra, mas sobre desobediência. A Inquisição apresentou um documento de 1616, cuja autenticidade é debatida até hoje por historiadores, que supostamente proibia Galileu de ensinar de qualquer forma, por palavras ou por escrito, o sistema copernicano. Galileu defendeu-se com dignidade, alegando que não se lembrava de tal proibição absoluta, apenas da ordem de não defender a ideia como verdade física. Ele tentou argumentar que seu livro era uma discussão neutra, mas a mentira era transparente demais. Seus próprios diálogos o condenavam. A ironia de Salviati e a estupidez de Simplício eram evidências gráficas de sua intenção. O processo arrastou-se por meses, um jogo psicológico de desgaste. Galileu foi ameaçado com a exibição dos instrumentos de tortura. Embora fosse improvável que a Igreja torturasse um homem de sua idade e renome, a ameaça era uma ferramenta legal para extrair uma confissão. Ele passou dias confinado em celas pequenas no Palácio da Inquisição, longe do conforto e da luz. Sua saúde deteriorou-se rapidamente. Ele percebeu que a lógica, a geometria e as evidências telescópicas não tinham lugar naquele tribunal. O que estava em julgamento não era a estrutura do sistema solar, mas a autoridade absoluta do Papa e da tradição. Para salvar a própria vida e evitar o destino de Giordano Bruno, o velho cientista teria que fazer o impensável: declarar que tudo o que ele vira através das suas lentes era uma mentira. O ano de 1512 marcou o fim do sonho republicano de Maquiavel e o início de seu calvário pessoal. A política italiana era um tabuleiro onde as peças eram movidas por potências estrangeiras, e Florença, que havia apostado suas fichas na aliança com os viu-se isolada quando a Liga Santa, liderada pelo Papa Júlio II e apoiada pelas tropas espanholas, expulsou os franceses da península. O castigo para a fidelidade de Florença à França foi o retorno forçado da família Médici ao poder. A milícia cidadã que Maquiavel organizara com tanto esmero, o seu Exército do Povo, foi massacrada em Prato pelas forças espanholas. A derrota não foi apenas militar, foi a falência da tese de Maquiavel sobre a defesa nacional. Em poucos dias, a República ruiu, e os Médici entraram na cidade retomando o controle que haviam perdido 18 anos antes. Para Maquiavel, a mudança de regime não foi apenas um revés político, mas uma sentença de morte social. Em novembro de 1512, ele foi demitido de todos os seus cargos. O homem que conhecia os segredos dos reis e que cavalgara pelas cortes da Europa era agora um cidadão comum, proibido de entrar no Palazzo Vecchio e confinado aos limites do território florentino. Mas o pior ainda estava por vir. Em fevereiro de 1513, o seu nome foi encontrado em uma lista de supostos conspiradores contra os Médici. Maquiavel foi preso e lançado nas masmorras da prisão de Lestinche. Ali, ele experimentou o trato de corda, uma forma de tortura onde os braços eram amarrados nas costas e o corpo era içado e solto bruscamente, deslocando os ombros. Ele sofreu 6 ratinhas, um castigo que teria quebrado o espírito de homens comuns,
mas Maquiavel manteve o silêncio, negando qualquer envolvimento na trama. A sorte sorriu para ele de uma forma irônica. Giovanni de Médici foi eleito Papa, assumindo o nome de Leão X. Em celebração à eleição, foi concedida uma anistia geral em Florença, e Maquiavel foi libertado. No entanto, ele era um homem quebrado física e financeiramente. Sem emprego, sem prestígio e vigiado pelos novos donos da cidade, ele retirou-se para sua pequena propriedade rural em Sant'Andrea in Percussina, em San Castiano. Ali, cercado por camponeses e pelo tédio da vida no campo, o ex-secretário viveu seu momento de maior desespero. Ele descreveu em cartas ao seu amigo Francisco Vettori como passava os dias caçando tordos, discutindo com lenhadores por causa de lenha e jogando cartas em tavernas sujas para não deixar o cérebro criar bolor. Mas era à noite que a magia acontecia. Maquiavel relata que, ao chegar em casa, despia as roupas sujas da lama do dia a dia e vestia suas roupas curiais e reais, as vestes de quando era diplomata. Ele entrava em seu escritório e, através da leitura, conversava com os grandes homens da antiguidade. Eles o recebiam com cortesia e ele lhes perguntava as razões de suas ações. Foi nesse isolamento forçado, alimentado pela dor da tortura e pela saudade do poder, que Maquiavel começou a escrever o livro que chocaria a cristandade. O que começou como uma tentativa desesperada de provar aos Médici que ele era um conselheiro útil, transformou-se no tratado mais infame da história política, O Príncipe. Ele não estava mais escrevendo sobre como o mundo deveria ser, mas sobre como ele o vira na escuridão das masmorras e no brilho das cortes. Em 1513, nas sombras de seu exílio rural, Maquiavel deu à luz uma obra que mudaria a história do pensamento ocidental. O Príncipe não foi escrito para ser um livro de filosofia acadêmica, mas um currículo desesperado, uma carta de intenções enviada a Giuliano de Médici e depois dedicada a Lorenzo, para dizer: eu conheço o jogo. Eu sei como manter o Estado em pé. Usem-me. No entanto, o que Maquiavel entregou foi uma autópsia brutal da moralidade política. Ele rompeu com toda a tradição dos espelhos de príncipes da Idade Média, que ensinavam que o governante deveria ser o reflexo das virtudes cristãs. Maquiavel olhou para a história e para sua própria experiência e declarou que se um príncipe tentar ser bom em um mundo de homens maus, ele certamente encontrará a própria ruína. A grande inovação de Maquiavel foi a distinção entre a moral privada e a moral pública. Para ele, o governante possui uma responsabilidade única, a sobrevivência do Estado. Se o Estado cai, todos os cidadãos sofrem. Portanto, o príncipe deve ter a virtude, que para Maquiavel não é a virtude cristã de bondade e humildade, mas a virilidade, a astúcia e a coragem de agir conforme a necessidade. É aqui que nasce a famosa indagação: é melhor ser amado ou temido? Maquiavel responde que o ideal é ser ambos, mas como é difícil reunir as duas coisas, é muito mais seguro ser temido do que amado. O amor é mantido por um vínculo de obrigação que os homens, sendo egoístas, quebram sempre que lhes convém. Mas o temor é mantido pelo medo do castigo, que nunca abandona. Além disso, Maquiavel introduziu a metáfora do centauro. O príncipe deve saber lutar como homem, através das leis, e como animal, através da força. E como animal, ele deve imitar dois seres, a raposa e o leão. O leão não sabe se defender das armadilhas, e a raposa não sabe se defender dos lobos. Portanto, é preciso ser raposa para conhecer as armadilhas e leão para aterrorizar os lobos. Aqueles que agem apenas como leões não entendem de política. Ele defende que o príncipe deve parecer religioso, íntegro e humano, mas deve ter o espírito pronto para girar na direção contrária se os ventos da fortuna mudarem. A política, para Maquiavel, é uma luta constante entre a virtude, capacidade humana, e a fortuna, as circunstâncias imprevisíveis. O livro é um grito de verdade efetiva. Maquiavel não está interessado em repúblicas imaginárias que nunca existiram, mas na realidade nua e crua. Ele justifica o uso da crueldade bem empregada, aquela feita de uma só vez para garantir a ordem, em oposição à crueldade que cresce com o tempo e destrói o apoio popular. O príncipe deve evitar o ódio do povo, pois o ódio é a única coisa que pode derrubar o medo.
Ao terminar o manuscrito, Maquiavel sabia que havia cruzado uma linha proibida. Ele havia removido a mão de Deus da política e colocado em seu lugar a mão fria e calculista do homem de Estado. Ele esperava que esse livro lhe devolvesse a Florença, mas o destino tinha planos mais irônicos. Os Médici ignoraram o livro, e o nome de Maquiavel começaria sua longa jornada para se tornar sinônimo de maldade. Enquanto O Príncipe era um manual de emergência para um governo de um homem só, Maquiavel dedicava seu tempo a uma obra muito mais vasta e profunda, os discursos sobre a primeira década de Tito Livio. Se no primeiro livro ele parecia o advogado da tirania, aqui ele revela seu verdadeiro coração, o de um republicano fervoroso. Usando a história da Roma antiga como espelho, Maquiavel investiga por que certas sociedades prosperam e permanecem livres por séculos, enquanto outras apodrecem em corrupção e servidão. Ele não vê Roma apenas como um império glorioso, mas como o exemplo máximo de como o conflito, quando bem canalizado, pode ser a fonte da grandeza de uma nação. Diferente dos pensadores de sua época, que buscavam a harmonia e a paz social a todo custo, Maquiavel faz uma afirmação revolucionária. O segredo da liberdade romana residia no conflito entre os nobres, o Senado, e o povo, os plebeus. Ele argumenta que os desejos dessas duas classes são opostos. Os grandes querem dominar e o povo apenas não ser dominado. Dessas tensões nasceram as leis que protegeram a liberdade. Para Maquiavel, uma república saudável não é aquela que elimina as divergências, mas aquela que cria instituições para que esses interesses colidam sem destruir o Estado. A desunião, ironicamente, era um motor da liberdade, desde que os cidadãos mantivessem o que ele chamava de vivere libero, o viver livre. No entanto, Maquiavel alerta para o maior veneno de uma república, a corrupção. Para ele, a corrupção ocorre quando os indivíduos colocam seus interesses privados acima do bem comum. Quando o povo se torna corrupto, ele perde o desejo pela liberdade e passa a preferir a segurança sobre um senhor. Maquiavel analisa com tristeza a Itália de seu tempo, vendo-a como um corpo doente, cheio de cidadãos que não estão dispostos a lutar por sua pátria. Ele defende que a religião deveria servir para fortalecer o compromisso cívico e a coragem, e critica duramente a Igreja Católica de sua época por ter tornado os homens fracos e humildes, facilitando a dominação por tiranos sem escrúpulos. Nesta obra, Maquiavel também desenvolve a ideia de que as instituições precisam de retornos periódicos aos seus princípios. Assim como um corpo biológico acumula impurezas, o Estado tende a se desviar de sua fundação original. É necessário que, de tempos em tempos, ocorra um choque, seja através de uma lei severa ou de uma crise que obrigue os cidadãos a lembrarem por que o Estado foi criado. A república ideal de Maquiavel não é uma utopia pacífica, mas um organismo tenso, vigilante e guerreiro. Ele acredita que o povo é, em última análise, mais sábio e constante do que um príncipe, desde que seja guiado por boas leis. Os discursos mostram o Maquiavel completo, um homem que amava a liberdade acima de tudo, mas que era realista o suficiente para saber que a liberdade tem um preço alto. Ela exige vigilância, sacrifício e a coragem de encarar os conflitos de frente. Enquanto o príncipe ensinava a criar um Estado do nada, os discursos ensinavam a manter um Estado livre para sempre. Maquiavel estava escrevendo para o futuro, para uma posteridade que pudesse reconstruir a Itália sob as bases da virtude cívica. Mas, enquanto sua mente voava pela Roma antiga, sua realidade em San Castiano continuava marcada pela pobreza e pelo isolamento, esperando por um chamado de Florença que parecia nunca vir. Enquanto a maioria dos pensadores de sua época discutia a guerra como uma questão de honra ou de vontade divina, Maquiavel a via como uma ciência de necessidade e organização. Em 1521, ele publicou A Arte da Guerra, o único de seus grandes livros políticos impresso durante sua vida. Para Nicolau, a política e a guerra eram duas faces da mesma moeda. Não se podia ter boas leis sem ter boas armas. Ele estava convencido de que a ruína da Itália se devia ao uso de mercenários, soldados de aluguel que, segundo ele, eram inúteis e perigosos. Em tempos de paz, eles roubavam o príncipe. Em tempos de guerra, fugiam ou mudavam de lado.
O grande sonho de Maquiavel era a criação de uma milícia nacional, composta por cidadãos que lutassem por amor à sua terra e à sua liberdade. O diálogo de A Arte da Guerra ocorre nos jardins da família Rutilai, em Florença, onde Maquiavel se reunia com jovens intelectuais. Através do personagem Fabrício Colonna, um condottiero famoso, Maquiavel defende que a força de um exército não reside apenas na tecnologia ou na quantidade de cavalaria, mas na disciplina da infantaria, inspirada nas legiões romanas. Ele detalha formações, táticas de cerco e o uso da artilharia, mas o cerne de seu argumento é psicológico e social. Ele acredita que um camponês armado que defende sua própria colheita é infinitamente mais eficaz do que um profissional estrangeiro motivado apenas pelo soldo. Para Maquiavel, a disciplina militar era a maior escola de virtude cívica. Ela ensinava o homem a subordinar seu egoísmo ao bem coletivo. Maquiavel foi um dos primeiros a perceber que a introdução da pólvora e das armas de fogo mudaria o mundo, mas ele temia que a dependência excessiva na tecnologia fizesse os homens esquecerem a coragem pessoal e a estratégia. Ele argumentava que a guerra deveria ser curta e decisiva, pois conflitos longos exauriam o Estado e corrompiam a sociedade. Sua visão era de uma nação em armas, onde o cidadão era soldado quando necessário e agricultor ou artesão no restante do tempo. Essa ideia era radical para a época, pois os governantes temiam armar o próprio povo com medo de que as armas fossem usadas para derrubar seus tronos. Maquiavel, contudo, rebatia: se você não confia no seu povo para armá-lo, você já perdeu o Estado para o primeiro invasor que aparecer. Embora suas teorias táticas tenham sido superadas pelo avanço tecnológico dos séculos seguintes, o princípio fundamental de Maquiavel, de que a defesa de uma nação deve repousar sobre seus próprios cidadãos, tornou-se a base dos exércitos modernos e do conceito de serviço militar obrigatório que veríamos na Revolução Francesa. Ele via a milícia como o nervo canal da República. Infelizmente, sua própria tentativa de implementar essa milícia em Florença anos antes falhara, mas ele nunca abandonou a convicção de que a liberdade só é possível para aqueles que têm a coragem e a organização para defendê-la com as próprias mãos. Para Maquiavel, a paz era apenas um intervalo entre lutas, e o príncipe que não pensasse na guerra em tempos de bonança estaria plantando a semente de sua própria destruição. Após anos de ostracismo e de bater em portas fechadas, a persistência de Maquiavel finalmente rendeu frutos, mas não da forma gloriosa que ele imaginara na juventude. Em 1520, graças à mediação de amigos influentes e ao seu crescente renome como intelectual, ele foi parcialmente perdoado pelos Médici. No entanto, em vez de ser enviado para as grandes cortes europeias como o diplomata astuto que fora, ele recebeu uma tarefa mais contemplativa: escrever a história de Florença. O cardeal Júlio de Médici, que logo se tornaria o Papa Clemente VII, encomendou-lhe as histórias florentinas. Para Maquiavel, isso era uma faca de dois gumes. Por um lado, ele estava de volta à folha de pagamento oficial. Por outro, ele tinha o desafio impossível de escrever a história de uma cidade sendo financiada pela mesma família que destruiu a república que ele tanto amava. Maquiavel enfrentou esse dilema com a sua marca registrada de sagacidade. Ele sabia que não podia atacar os Médici diretamente, mas como um mestre da entrelinha, ele usou a história para dar lições de política ao presente. Nas histórias florentinas, ele não se limita a listar datas e batalhas, ele analisa as causas profundas da instabilidade de sua cidade. Ele descreve Florença como uma cidade dilacerada por facções, onde o interesse privado sempre sabotava o bem comum. Ele pinta um retrato sombrio de como a ambição desenfreada e a falta de instituições sólidas transformaram Florença em um tabuleiro de vinganças cíclicas. Ao falar do passado, ele estava, na verdade, diagnosticando a doença do presente, sugerindo que, sem uma reforma profunda, a cidade continuaria à mercê de tiranos ou invasores. Nesta fase da vida, Maquiavel também revelou um lado menos conhecido do grande público, o de autor de comédias. Ele escreveu A Mandrágora,
considerada por muitos a melhor peça teatral do Renascimento italiano. Na superfície, é uma história de traição amorosa e maridos enganados. Na profundidade, é a aplicação prática de O Príncipe na vida privada. Os personagens agem com a mesma amoralidade e cálculo que Maquiavel recomendava aos governantes. A peça foi um sucesso absoluto, sendo encenada em várias cidades. Isso trouxe a Maquiavel uma fama diferente, a de um homem de letras versátil, capaz de rir da própria desgraça e da hipocrisia da sociedade. O cinismo de sua análise política encontrava no palco o riso amargo de quem conhecia a alma humana em seus cantos mais escuros. Contudo, a vida nas sombras do poder era frustrante para um homem de ação. Maquiavel via a Itália sendo novamente cercada pelas chamas da guerra entre a França e o Sacro Império Romano-Germânico. Ele escrevia ao Papa Clemente VII, implorando por defesas mais fortes, tentando alertar que a indecisão política levaria Florença e Roma ao desastre. Ele foi enviado em pequenas missões diplomáticas de menor importância, como negociar com frades ou resolver disputas em cidades vizinhas, o que ele aceitava com um misto de ironia e dever. O ex-secretário da República estava agora velho, com a saúde fragilizada, mas com a mente mais afiada do que nunca, observando o tabuleiro geopolítico se mover exatamente para onde ele temera. O retorno dos Médici não trouxera a estabilidade que prometiam, e Maquiavel sentia o cheiro da catástrofe que se aproximava, uma catástrofe que ele descreveria como o ato final de uma Itália que se recusara a aprender com a própria história. O ano de 1527 foi o apocalipse do Renascimento italiano e o ato final na tragédia pessoal de Nicolau Maquiavel. Durante anos, ele avisara que a indecisão dos príncipes e a dependência de mercenários levariam a Itália ao abismo. Suas profecias se materializaram da forma mais brutal possível quando as tropas imperiais de Carlos V, compostas por milhares de lansquenês alemães famintos e sem soldo, marcharam sobre Roma. O Papa Clemente VII, um Médici, viu-se acuado enquanto a Cidade Eterna era submetida a um saque que durou meses. Igrejas foram profanadas, palácios incendiados e a população massacrada. Para Maquiavel, que observava tudo de Florença, não era apenas uma derrota militar, era a prova definitiva de que suas teses sobre a necessidade de um exército nacional e de uma liderança forte estavam tragicamente corretas. O choque do saque de Roma provocou uma revolta imediata em Florença. Os cidadãos, vendo a fraqueza do Papa Médici, aproveitaram a oportunidade para expulsar a família novamente e restaurar a República. Maquiavel sentiu uma faísca de esperança. O regime que ele tanto amava e servira fielmente estava de volta. Com 58 anos, ele correu para o Palácio Vecchio, esperando ser reintegrado ao seu antigo cargo de secretário da Segunda Chancelaria. Ele acreditava que, após anos de exílio e sofrimento, sua experiência e sua lealdade à causa republicana seriam finalmente recompensadas. Ele estava pronto para colocar seu gênio a serviço da nova liberdade de Florença. No entanto, o destino reservava a Maquiavel uma última e amarga ironia. Os novos líderes da República, jovens, radicais e puritanos influenciados pela memória de Savonarola, olhavam para Nicolau com profunda desconfiança. Para os republicanos, ele havia se tornado sujo por ter trabalhado para os Médici, escrevendo suas histórias e aceitando seu dinheiro. Para os seguidores dos Médici, eles sempre foram um republicano infiltrado. Maquiavel encontrou-se em uma terra de ninguém política, odiado por uns por ser muito pragmático e rejeitado por outros por ser supostamente desleal. Em junho de 1527, o Grande Conselho de Florença votou para preencher o cargo de secretário. Maquiavel foi rejeitado de forma humilhante. O homem que deu a alma pela República foi descartado pela própria República no momento de seu renascimento. Essa última rejeição foi o golpe de misericórdia. Exausto por décadas de lutas, viagens e desilusões, e com o corpo marcado pelas cicatrizes da tortura, Maquiavel adoeceu gravemente poucos dias após a votação.
Ele sofria de dores abdominais intensas, possivelmente uma peritonite ou complicações renais. No seu leito de morte, conta-se que ele relatou um sonho a seus amigos. Ele vira uma multidão de mendigos e pessoas humildes indo para o céu, pois deles era o reino dos céus, e um pequeno grupo de homens nobres, sábios e políticos, incluindo Platão e Plutarco, indo para o inferno para discutir política e filosofia. Maquiavel teria dito que preferia o inferno para conversar com as grandes mentes do que o céu na companhia dos ignorantes. Em 21 de junho de 1527, Nicolau Maquiavel morreu. Ele foi enterrado de forma simples na Basílica de Santa Croce, em Florença. Ele morreu pobre, sem o cargo que desejava e sem saber que seus escritos, que ele via apenas como ferramentas para salvar sua pátria, se tornariam os alicerces da ciência política moderna. Ele partiu enquanto Florença ainda celebrava sua liberdade efêmera, sem saber que em poucos anos a cidade cairia definitivamente sob um ducado hereditário. Maquiavel morreu como viveu, um observador agudo de um mundo que não estava pronto para sua honestidade brutal. O homem se fora, mas o maquiavelismo estava apenas começando a nascer. A morte de Nicolau Maquiavel não foi o fim de sua jornada, mas o início de uma das maiores transformações de imagem da história. Poucos anos após o seu sepultamento, suas obras, que circulavam em manuscritos, começaram a ser impressas com autorização papal. Mas o clima na Europa estava mudando drasticamente com a Reforma Protestante e a subsequente Contra-Reforma. O que era visto em Florença como uma análise pragmática da política passou a ser encarado pelo restante do continente como um manual de impiedade. Em 1559, a Igreja Católica incluiu todas as obras de Maquiavel no Index Librorum Prohibitorum, o Índice de Livros Proibidos. Maquiavel, o patriota que queria salvar a Itália, era agora oficialmente o dedo do diabo, o homem que ensinara os reis a serem tiranos e a ignorarem as leis de Deus. Nesse período, nasceu a Lenda Negra. Autores como o huguenote francês Innocent Gentillet escreveram tratados atacando Maquiavel, culpando suas ideias por massacres reais, como a Noite de São Bartolomeu. Foi Gentillet quem ajudou a cristalizar o termo maquiavelismo como sinônimo de fraude, crueldade e cinismo. Na Inglaterra elizabetana, o nome de Maquiavel foi distorcido para Old Nick, um apelido popular para o próprio diabo. No teatro de Shakespeare e Christopher Marlowe, o vilão maquiavélico tornou-se um arquétipo, o personagem que trama nas sombras, que não possui consciência e que usa a manipulação como sua principal ferramenta. A verdadeira efetiva de Nicolau fora enterrada sob uma montanha de preconceitos morais. No entanto, enquanto a Igreja e os moralistas o condenavam publicamente, nos gabinetes fechados dos palácios, os governantes o liam com atenção devorada. Reis, rainhas e cardeais perceberam que Maquiavel não havia inventado a maldade, ele havia apenas retirado o véu que a cobria. Frederico, o Grande da Prússia, chegou a escrever um livro intitulado Anti-Maquiavel para refutar as teses de Nicolau. Mas na prática, governou seguindo muitos de seus preceitos de realismo político. O nome de Maquiavel tornou-se uma ferramenta de propaganda. Acusar um adversário de ser maquiavélico era a forma mais rápida de deslegitimá-lo, mesmo que o acusador estivesse agindo exatamente da mesma forma. O impacto desse maquiavelismo deturpado foi tão forte que a palavra se descolou do homem. Começou-se a acreditar que Maquiavel defendia a maldade pelo prazer da maldade, ignorando que ele sempre enfatizou que os meios cruéis só eram justificáveis se o fim fosse a estabilidade e o bem comum do Estado. A complexidade do republicano que amava a liberdade foi reduzida à caricatura do conselheiro de tiranos. Mas no subterrâneo da filosofia, mentes como as de Spinoza, Rousseau e Bacon começaram a ler Maquiavel de outra forma. Eles viram nele não um mestre do mal, mas o primeiro grande analista político que teve a coragem de descrever o poder como ele é, e não como gostaríamos que fosse.
O mundo estava começando a entender que para se defender dos tiranos era preciso primeiro entender a lógica que eles usavam, e ninguém a explicara melhor do que o ex-secretário de Florença. Com o passar dos séculos, a névoa da lenda negra começou a se dissipar, dando lugar a uma análise muito mais técnica e rigorosa. Maquiavel passou de vilão literário a fundador de uma nova disciplina, a ciência política. Antes dele, a política era considerada um sub-ramo da ética ou da teologia. Depois dele, ela se tornou um campo autônomo, com suas próprias leis e lógica interna. Maquiavel foi o primeiro a aplicar o método empírico ao comportamento humano no poder. Ele não buscava a cidade de Deus de Santo Agostinho, nem a república ideal de Platão. Ele buscou a veritae effectuali, a verdade efetiva das coisas. Ele tratou o Estado como um organismo biológico, que nasce, cresce, adoece e morre, e cujas patologias podem ser estudadas e, por vezes, curadas. Essa abordagem secular foi o que permitiu o nascimento do pensamento político moderno. Filósofos como Thomas Hobbes e John Locke, embora divergissem de Maquiavel em muitos pontos, herdaram dele a premissa fundamental. A política deve ser baseada na natureza humana tal como ela é, egoísta, ambiciosa e movida pelo medo e pelo interesse, e não como deveria ser. Maquiavel retirou a política do céu e a colocou na terra, sob o domínio do cálculo e da estratégia. Ele entendeu que o conflito não é um erro do sistema, mas o seu motor. Sem o atrito entre as classes e os interesses, o Estado estagna e morre. Essa visão do conflito como algo produtivo é a base do pluralismo democrático que surgiria séculos depois. Nos séculos XIX e XX, a influência de Maquiavel atingiu os teóricos do Estado e das elites. Pensadores como Vilfredo Pareto e Gaetano Mosca viram em Maquiavel o precursor do realismo político, Realpolitik. Eles perceberam que o poder é sempre exercido por uma minoria organizada, a elite, sobre uma maioria desorganizada, e que as justificativas morais usadas pelos governantes são frequentemente fórmulas políticas para manter a obediência. Maquiavel tornou-se o mestre daqueles que queriam entender as entranhas do poder sem ilusões. Ele ensinou que o Estado possui uma razão de Estado própria, uma necessidade superior que às vezes obriga o governante a agir contra os preceitos da moral individual para preservar a ordem coletiva. O impacto de Maquiavel também chegou à sociologia e à estratégia militar. Sua insistência na importância das instituições e das leis para moldar o caráter dos cidadãos influenciou a teoria sociológica sobre a formação das identidades nacionais. Ele foi o primeiro a entender que a estabilidade de um país não depende da bondade do líder, mas da solidez das suas instituições. Se as leis forem boas, até homens maus serão compelidos a agir bem. Se as leis forem fracas, até homens bons serão corrompidos. Maquiavel, portanto, não era um defensor da amoralidade, mas um cientista da estabilidade. Ele nos deu o vocabulário para discutir o poder, a corrupção e a liberdade de forma objetiva, transformando o jogo dos tronos numa anatomia do possível. Por séculos, Maquiavel foi lido como o conselheiro dos tiranos, o homem que sussurrava maldades nos ouvidos dos reis. Mas, a partir do Iluminismo, uma interpretação radicalmente oposta começou a ganhar força. Jean-Jacques Rousseau, em seu Contrato Social, escreveu uma frase que ecoaria para sempre. Dando lições aos reis, Maquiavel deu grandes lições aos povos. O Príncipe é o livro dos republicanos. Essa visão sugere que Maquiavel, ao descrever com detalhes brutais como um governante manipula, trai e elimina adversários, não estava incentivando o mal, mas sim expondo as entranhas do poder para que o povo pudesse se defender. Ele seria, portanto, o primeiro grande denunciante da história, o homem que retirou o véu sagrado do Estado para revelar a face humana e muitas vezes monstruosa de quem o comanda. Esta tese do Maquiavel democrático argumenta que o ex-secretário florentino, um amante confesso da liberdade republicana, sabia que os tiranos já conheciam as artes da trapaça. Quem não as conhecia era o cidadão comum.
Ao publicar seus escritos, Maquiavel democratizou o conhecimento da política. Ele ensinou ao povo que a bondade aparente de um líder pode ser apenas uma máscara para a manutenção do controle. Essa interpretação transforma Maquiavel em um mestre da suspeita. Ele convida o cidadão a não aceitar o discurso oficial pelo valor de face, mas a olhar para as mãos do governante para ver o que ele realmente está fazendo enquanto fala de justiça e piedade. O realismo de Maquiavel, nesse sentido, é a maior arma de uma sociedade livre contra a opressão. O filósofo italiano Antonio Gramsci, no século XX, levou essa ideia ainda mais longe ao conceber o moderno príncipe. Para Gramsci, o príncipe de hoje não seria um indivíduo, mas uma organização coletiva, o partido político ou os movimentos sociais que utilizaria a virtude maquiavélica para mobilizar as massas e transformar a sociedade. Maquiavel, na visão de Gramsci, era um revolucionário que entendia que a mudança histórica não acontece por desejo divino, mas pela vontade organizada dos homens que entendem as regras do jogo. Ele viu em Maquiavel o precursor do pensamento estratégico popular, o homem que compreendeu que para mudar o mundo é preciso primeiro aceitar as leis frias e muitas vezes cruéis da realidade política. Essa face democrática de Maquiavel é o que o torna tão perigoso para os autoritários. Um povo que lê Maquiavel é um povo que não se deixa seduzir facilmente por falsas promessas ou carismas superficiais. Ele nos ensina a valorizar as instituições e a vigilância constante acima da fé cega em salvadores da pátria. A verdadeira virtude cívica, para o Maquiavel republicano, nasce da consciência de que o poder tende sempre à corrupção se não for constantemente vigiado e equilibrado por forças opostas. O homem que foi torturado pelos Médici deixou para a posteridade não apenas um manual de sobrevivência para príncipes, mas um manual de resistência para cidadãos. Ao final, a maldade de Maquiavel pode ser apenas a sua imensa e dolorosa honestidade sobre como a liberdade é, de fato, construída e mantida. No século XX e XXI, as ideias de Maquiavel saltaram das muralhas das cidades-estado italianas para as torres de vidro dos centros financeiros. O mundo dos negócios, com suas fusões agressivas, disputas de mercado e hierarquias complexas, tornou-se o novo tabuleiro onde a virtude e a fortuna se enfrentam diariamente. Escritores e consultores de gestão perceberam que as lições de O Príncipe sobre como conquistar e manter territórios eram perfeitamente aplicáveis à conquista de market share e à manutenção do poder dentro de uma estrutura corporativa. O maquiavelismo corporativo não nasceu como um elogio à falta de ética, mas como um reconhecimento de que a liderança exige escolhas difíceis e uma compreensão clara da psicologia humana em ambientes competitivos. O líder maquiavélico moderno é aquele que entende que a autoridade não nasce apenas do cargo no organograma, mas da percepção de força e competência. Maquiavel me ensinou que é perigoso ser amado se esse amor for baseado apenas na complacência. O líder que busca agradar a todos acaba perdendo o respeito e a capacidade de tomar decisões impopulares, porém necessárias para a sobrevivência da organização. Em uma crise financeira ou em uma reestruturação necessária, o CEO precisa agir com a clareza cirúrgica de Cesare Borgia, realizar as mudanças drásticas de uma só vez, a crueldade bem empregada, para que a empresa possa se estabilizar e os benefícios futuros apaguem a dor imediata dos cortes. Além disso, a distinção entre a raposa e o leão tornou-se um pilar do planejamento estratégico. O leão corporativo é a força da marca, o peso do capital e a agressividade no mercado. A raposa é a inovação, a diplomacia em parcerias e a capacidade de antecipar tendências antes que elas se tornem armadilhas. Um executivo que é apenas leão pode ser destruído por uma mudança tecnológica que ele não previu. Um que é apenas raposa pode ser esmagado por um concorrente mais forte. A liderança eficaz, sob a ótica maquiavélica, exige essa alternância constante de peles, sabendo quando rugir para impor ordem e quando agir silenciosamente nos bastidores para contornar obstáculos burocráticos. No entanto, a aplicação de Maquiavel nas empresas também trouxe o alerta sobre o ódio e o desprezo.
Maquiavel dizia que o príncipe deve evitar ser odiado, pois o ódio gera conspirações. No mundo corporativo, o líder que governa através do medo puro, sem integridade ou um propósito comum, cria uma cultura tóxica que leva ao êxodo de talentos e à sabotagem interna. O verdadeiro maquiavelismo empresarial defende que a maldade, ou a dureza, só é justificada pela necessidade do negócio. Se o líder usa o poder para caprichos pessoais, ele se torna um tirano, e tiranos, como Maquiavel previu, têm reinados curtos e finais desastrosos. Ao final, Maquiavel nas empresas nos ensina que a liderança é um exercício de realismo. Ele nos obriga a olhar para a organização não como gostaríamos que ela fosse, um lugar de harmonia perfeita, mas como ela realmente é, um ecossistema de interesses conflitantes que exige um mediador astuto. O legado de Nicolau no mundo dos negócios é o desmascaramento do romantismo gerencial, oferecendo em seu lugar uma ferramenta prática para aqueles que têm a coragem de carregar o peso da responsabilidade e a clareza de saber que no topo o vento sopra mais forte. Se Nicolau Maquiavel vivesse nos dias de hoje, ele não estaria surpreso com o funcionamento das redes sociais. Ele provavelmente seria o seu analista mais brilhante. Na era da informação, a política e o poder migraram da força física para a batalha pelas narrativas. Maquiavel foi o primeiro a entender que, para um governante, parecer é muitas vezes mais importante do que ser. Ele escreveu que os homens em geral julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, pois todos podem ver o que você parece, mas poucos sentem o que você realmente é. No mundo digital, onde a percepção é construída em segundos através de vídeos curtos, algoritmos e imagens virais, essa lição tornou-se a lei fundamental da sobrevivência pública. A estratégia na era da informação é a aplicação máxima da raposa maquiavélica. Hoje, o poder não é exercido apenas através da censura, mas através da saturação. Maquiavel entenderia perfeitamente o uso de fake news e da propaganda moderna. Não se trata necessariamente de fazer as pessoas acreditarem em uma mentira, mas de criar tanta confusão e dúvida que a verdade se torne irrelevante, permitindo que o estrategista molde a realidade conforme sua conveniência. O controle da percepção é o novo exército mercenário. Quem domina o fluxo de dados domina a vontade das massas. O príncipe moderno não precisa conquistar cidades com canhões. Ele conquista mentes com notificações. Além disso, o conceito de virtude foi atualizado para a velocidade da internet. A capacidade de girar conforme os ventos da fortuna, que hoje se manifestam como crises de imagem ou cancelamentos, exige uma agilidade que Maquiavel descreveu como essencial. Um líder que se apega a uma única forma de agir está fadado ao fracasso. A política contemporânea é um palco de espelhos onde a autenticidade é muitas vezes uma construção calculada para gerar confiança. Maquiavel nos alertou que o príncipe deve ser um grande simulador e dissimulador. No contexto atual, isso se traduz no gerenciamento meticuloso da marca pessoal, onde cada postagem é um ato político desenhado para manter o apoio do povo digital. Entretanto, Maquiavel também nos deixou um aviso sobre o perigo de se tornar odiado. Na era da transparência radical e dos vazamentos de dados, o ódio pode se espalhar em escala global em minutos. Se o uso da manipulação for descoberto de forma grosseira, a queda é inevitável. O estrategista da informação deve agir com tal sutileza que o público acredite estar agindo por vontade própria. Maquiavel sabia que o poder mais estável é aquele que o povo aceita sem sentir o peso das correntes. Na era da inteligência artificial e da coleta massiva de dados, a engenharia do consentimento é a versão refinada das táticas que Nicolau observou nas cortes renascentistas, provando que, embora a tecnologia mude, os impulsos humanos de dominação e obediência permanecem os mesmos. Ao olharmos para os algoritmos que decidem o que vemos e o que pensamos, vemos o fantasma de Maquiavel sorrindo. Ele nos ensinou que a política é o domínio da aparência e do resultado. Na era da informação,
onde a realidade é fragmentada e a atenção é a moeda mais valiosa, Maquiavel continua sendo o guia essencial para entender como os novos príncipes digitais estão, neste exato momento, lutando pela manutenção de seus tronos invisíveis. Muitas vezes, a palavra maquiavélico é usada para descrever alguém que age com maldade gratuita. No entanto, uma análise profunda de sua obra revela algo muito mais complexo: o nascimento do que o sociólogo Max Weber chamaria, séculos mais tarde, de ética da responsabilidade. Maquiavel foi o primeiro a entender que o político não habita o mesmo espaço moral que o indivíduo comum. Enquanto um cidadão privado pode se dar ao luxo de ser puro, mantendo as mãos limpas ao seguir mandamentos morais absolutos, o governante não tem esse privilégio. Se um príncipe for bom no sentido cristão e, por causa dessa bondade, permitir que sua cidade seja invadida, pilhada e seu povo escravizado, ele cometeu o maior dos pecados políticos. Para Maquiavel, a omissão piedosa é mais criminosa do que a ação cruel necessária. Essa ideia é o que chamamos de paradigma das mãos sujas. Maquiavel argumenta que entrar na política é, por definição, aceitar a possibilidade de ter que agir contra a moralidade comum para salvar um bem maior, o Estado. Ele não diz que o mal é bom, ele diz que o mal é necessário em certas circunstâncias. Um cirurgião que amputa uma perna para salvar a vida de um paciente não está sendo cruel, está sendo responsável. Da mesma forma, um governante que mente em uma negociação diplomática para evitar uma guerra está agindo sob uma ética superior, a ética dos resultados e da proteção coletiva. Maquiavel retira a política do campo da intenção e a coloca firmemente no campo da consequência. Essa visão influenciou profundamente o realismo político e a diplomacia moderna. Ela estabelece que o Estado é um domínio onde a razão deve imperar sobre a emoção. Ao separar a virtude privada da virtude política, Maquiavel criou um espaço onde os líderes podem ser julgados não por sua santidade, mas por sua eficácia em manter a paz, a ordem e a prosperidade. É uma lição dolorosa, pois nos obriga a aceitar que o poder exige sacrifícios morais. Maquiavel nos confronta com o fato de que a política é uma arena de escolhas trágicas, onde muitas vezes precisamos escolher entre dois males para alcançar um bem possível. Essa ética da responsabilidade é o que fundamenta as democracias modernas em momentos de crise. Quando um governo impõe medidas restritivas ou toma decisões de segurança nacional que ferem liberdades individuais temporariamente para evitar um colapso social, ele está operando sob a lógica maquiavélica. O legado de Nicolau aqui é a honestidade intelectual. Ele nos proíbe de sermos hipócritas. Ele nos obriga a reconhecer que a civilização é mantida por decisões difíceis que muitos de nós não teríamos a coragem de tomar. O príncipe maquiavélico é, portanto, um solitário moral, alguém que aceita perder a alma para garantir que seu povo possa viver em segurança. Ao final, Maquiavel nos ensina que a verdadeira responsabilidade política não é sobre ser amado, mas sobre ter a coragem de ser o escudo da pátria, mesmo que esse escudo precise ser forjado nas chamas do conflito. Muitas vezes, ao ler O Príncipe, os críticos se perdem na frieza das táticas e esquecem de olhar para o capítulo final da obra, a exortação a libertar a Itália dos bárbaros. É aqui que a máscara do analista cínico cai para revelar o rosto de um patriota em agonia. Todo o realismo brutal, toda a apologia à força e toda a análise da raposa e do leão tinham um propósito maior, quase sagrado para Maquiavel: a unificação e a libertação de sua pátria. Para Nicolau, a Itália de 1513 não era apenas uma região geográfica, era um corpo sem vida, escravizado, batido e dilacerado pelas potências estrangeiras, França, Espanha e o Sacro Império. O pragmatismo de Maquiavel era, na verdade, um grito de guerra disfarçado de tratado político. Ele acreditava que a Itália precisava de um redentor, alguém com a virtude necessária para unificar as cidades-estado briguentas e expulsar os bárbaros estrangeiros.
Maquiavel via a fragmentação da Itália como a sua maior fraqueza e culpava a Igreja Católica por ser forte o suficiente para impedir a unificação por outros, mas fraca demais para realizá-la por si mesma. Seu amor pela Itália era tão profundo que ele estava disposto a aceitar um ditador, um novo Cesare Borgia ou um Médici poderoso, desde que esse líder pudesse dar aos italianos o que eles mais precisavam: dignidade e soberania. Para Maquiavel, a maldade do príncipe era um preço pequeno a pagar pela liberdade da nação. Esse sentimento patriótico é o que dá sentido a toda a sua obra. Maquiavel não estava interessado no poder pelo poder, mas no poder como ferramenta de libertação. Ele via a história de Roma como um lembrete constante do que os italianos poderiam ser se recuperassem sua antiga coragem cívica e militar. Ele escreveu com o sangue no coração, vendo sua terra ser transformada em um campo de batalha para reis estrangeiros que não se importavam com o povo italiano. A razão de Estado que ele defendia não era para o benefício egoísta de um tirano, mas para a construção de um Estado forte o suficiente para que nenhum cidadão precisasse se ajoelhar diante de um invasor. No final de sua vida, essa paixão patriótica tornou-se quase profética. Maquiavel não viveu para ver a Itália unificada. Isso só aconteceria mais de 300 anos depois dele. No entanto, durante o movimento do Risorgimento no século XIX, os líderes que lutaram pela unificação italiana, como Mazzini e Garibaldi, olharam para Maquiavel não como um mestre do mal, mas como o primeiro grande visionário da nação italiana. Ele foi o homem que, no meio do caos e da derrota, teve a coragem de sonhar com uma Itália unida, armada e livre. Seu pecado foi ter sido honesto demais sobre o que seria necessário para alcançar esse sonho. Maquiavel entendeu que a liberdade não é um presente dos céus, mas uma conquista que exige organização, sacrifício e, acima de tudo, uma vontade política inabalável. O patriota de Florença morreu no exílio e na pobreza, mas plantou a semente de uma ideia que nenhuma masmorra ou exército estrangeiro poderia destruir. Chegamos ao fim da jornada de Nicolau Maquiavel, mas o seu impacto no mundo é um fenômeno que recusa a morrer. Maquiavel não foi apenas um homem de seu tempo, ele foi o arquiteto de uma nova consciência. Ao fechar os olhos em 1527, ele deixou para trás mais do que livros proibidos. Ele deixou um par de lentes através das quais a humanidade nunca mais parou de olhar. O legado de Maquiavel é a coragem de encarar a face nua do poder, sem os adornos da religião, da tradição ou da hipocrisia. Ele nos ensinou que a política é a arte do possível, um território onde a intenção conta menos do que o resultado e onde a estabilidade de uma nação é a única medida real de sucesso. Ele não inventou a maldade, ele apenas teve a honestidade brutal de admitir que ela faz parte da caixa de ferramentas da sobrevivência coletiva. O impacto permanente de Maquiavel reside na sua insistência na autonomia da política. Ele separou o altar do trono, a ética da estratégia e o indivíduo do Estado. Em um mundo contemporâneo marcado por crises de representatividade, guerras de informação e a ascensão de novos tipos de liderança, Maquiavel continua sendo o consultor mais requisitado. Suas ideias sobre a virtude e a fortuna são discutidas em salas de guerra, em reuniões de conselhos administrativos e em diretórios partidários. Ele nos lembra que o destino é como um rio impetuoso. Embora não possamos controlar a força da água, podemos construir diques e canais, a nossa organização e inteligência, para minimizar o desastre e aproveitar a corrente. Mas o legado mais profundo de Maquiavel é ironicamente um legado de liberdade. Ao descrever as táticas dos tiranos, ele se tornou o maior aliado dos cidadãos vigilantes. Ele nos ensinou a desconfiar da retórica fácil e a observar as ações concretas. O maquiavelismo, quando bem entendido, não é um convite ao crime, mas um chamado ao realismo. Ele nos obriga a reconhecer que a democracia e a liberdade não são estados naturais de repouso, mas conquistas precárias que exigem instituições sólidas e uma vigilância eterna. O monge Savonarola fracassou porque estava desarmado,
Maquiavel nos armou com o conhecimento. Ele nos deu a prova de que a inteligência é a única defesa real contra a força bruta. Hoje, quando usamos a palavra estratégia, estamos falando a língua de Maquiavel. Quando analisamos o equilíbrio de poder entre as nações, estamos usando a lógica de Maquiavel. O ex-secretário florentino, que foi torturado, exilado e rejeitado, venceu a batalha contra o tempo. Ele habita o silêncio de cada decisão difícil tomada por um líder e a suspeita de cada eleitor que busca a verdade por trás da propaganda. Nicolau Maquiavel não plantou flores em seu jardim em San Cassiano. Ele plantou as sementes da ciência política e colheu a imortalidade. Ele permanece como o espelho onde o poder se olha para ver sua própria verdade. O homem que teve a coragem de dizer que, se quisermos o céu, primeiro precisamos aprender o caminho que leva ao inferno, para dele fugirmos.